o que balança, o que vive no fio da navalha é o Zubeldia. O São Paulo tem uma dificuldade enorme para poder pagar a multa do Zubeldia, porque não pode pagar multa, né? Porque o acordo do São Paulo com o FIDIC, do parcelamento da dívida, não contempla novas dívidas. Então você não pode... O São Paulo tem... Porque em condição normal, com a torcida gritando do jeito que grita, do jeito que essa torcida do São Paulo, quando grita, bate uma ressonância espetacular na diretoria do São Paulo, já tinha caído o Zubeldia, meu senhor. Então a torcida grita, derruba ele, e a tua diretoria responde, não dá, é isso. Não posso, não tenho como, entendeu? Mas a solução para o São Paulo é o Zubeldia cair? Não, eu também não acho, não, eu estou dizendo para vocês, eu sou contra. Eu sou absolutamente contra a demissão de qualquer um dos três. Cada um por motivos específicos. Né? O Inter no Z4 é complicado, hein, gente? Quem? O Inter no Muito Z4... complicado. O Roger vai ter esse tempo de... Primeiro é o tempo chamado tempo de recuperação. Tem os 15 dias de férias que os jogadores vão receber. E depois o Roger vai ter a fase de preparação, talvez com alguns jogadores voltando. Eu não sei se o Fernando não vai voltar, né? A lesão do Fernando é uma lesão séria. Ele vai demorar um bom tempo para voltar. E eu espero que o mais rapidamente possível, porque ele faz muita falta para o meio campo do Internacional. Perdeu para o Atlético, e vou dizer para você, perdeu justamente. O Atlético jogou mais. O Atlético criou, botou bola na trave, o Internacional botou uma bola na trave, é verdade. Mas o Atlético jogou mais presença ofensiva, muito mais rápido na hora de dominar a bola, mais objetivo. O time do Internacional estava todo que atrapalhado, todo que enrolado o tempo todo. Sempre enrolado, sempre atrapalhado, sem ter uma noção exata do trabalho que deveria ser feito dentro de campo. Eu achei muito ruim a atitude do Internacional dentro de campo. Perdeu o jogo com justiça. No caso do Vojvoda, qual foi o personagem do jogo ontem do Santos contra o Fortaleza contra o Santos? Quem foi? O goleiro do Santos de novo. Sim, foi impressionante. Ele pegou 5 bolas impossíveis, ainda teve uma bola... 32 chutes. Ainda teve uma bola do travessão do Daverson. Esse foi o personagem do jogo. Sim. O Vojvoda, o time dele, se você pegar, é que os números, às vezes... O começo do jogo foi impressionante. Os números do jogo são impressionantes. Mas é que, como diria Mário Sérgio Pontes de Paiva, que está lá no céu, Mário Sérgio falava assim, mas os meus olhos veem isso, eu não preciso dos números. Os meus olhos veem o que está acontecendo. E exatamente o que aconteceu. O Santos ganhou o jogo 3-2, eram 2 pênaltis assim, eu tenho umas... Como diria um amigo meu, esquisito, né? Mas esse é o motivo que eu falei do Vojvoda. O time não Ele tá com o time todo na mão e o time não consegue ganhar. Não. Os outros treinadores não tá... O Roger ontem só não tinha o Alan Patrick, tá bom? Não tinha o Alan Patrick. Quem vai jogar no lugar do Alan Patrick? Quem vai fazer o que o Alan Patrick faz? Não tinha o Bernabé, quem vai jogar? O Vojvoda tem o time todo na mão. Essa é a minha colocação de... Ele é o menos pressionado pelo histórico que ele tem. Claro. Mas ele é o que tem o time todo aí à disposição e não está ganhando. Mas a bola não é. O caso dele é a bola não entrar. Porque o time do Fortaleza construiu, mas não fez o gol. Agora, o Internacional jogou mal e o São Paulo jogou pessimamente. Né? O Internacional jogou mal, mas o São Paulo jogou pessimamente. E é isso que cria irritação no torcedor. Enquanto o Flamengo jogou bem, o Fortaleza... Nossa, o quê? 5-0. Contra o Flamengo, 5-0. Não, aí não viu a bola. Aí já tinha, mas ele vinha de uma sequência ruim e foi jogar contra o... Não é desculpa. Tá? Não, sim. Ele foi jogar contra o Racing, depois de lá já foi direto pro jogo do Flamengo, já era previsto. Tomou 2 sapatadas do Racing. Eu acho que internamente o pessoal já estava esperando já esse tipo de jogo contra o Flamengo. Então, para mim, assim, se o peso maior fica em cima do Zubeldia. 5? Pelo amor de Deus. Não, esperar 5 não, Zinho. Esperar o jogo difícil que era contra o Flamengo. Né? Porque assim, você vai jogar contra o Flamengo do jeito que o... Aí o Zubeldia você não pode esperar. Você não pode esperar que o time está todo desfalcado com 500 mil gente no banco. Você não pode esperar que também não vai jogar bem. Zinho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, diria Pascoal.
O problema do Racing, assim, o Fortaleza jogando contra o Racing, jogou contra o time completo, já vinha de uma sequência ruim, aí ele teve alguns problemas e ele mudou. E aí especificamente contra o Flamengo. Não estou dizendo que é a sequência do Zubeldia. O que eu falo que era esperado ter a dificuldade, porque se você não jogar bem contra o Flamengo, você vai perder de 4, de 5, não tem jeito. Você jogando bem já é difícil. Né? Então o clima já estava ruim, porque contra o Racing ele finalizou... O Roger jogar contra o Atlético, que não perde dentro de casa há não sei quanto tempo, é esperado o Atlético ser melhor do que o Internacional. Sim, mas a diferença entre Fortaleza e Flamengo era gigantesca. A diferença entre Atlético e Internacional não é assim. Então, assim, dentro do vestiário... Eu acho que o Vojvoda tem que ser cobrado no mesmo patamar que os outros treinadores. Não, mas isso eu também concordo. Com você. Quem corre mais risco para mim é o Zubeldia. Sim. Mas os 3 têm que ser cobrados. Sim. O que eu acho, aí eu vou muito na linha do Zinho, embora eu concorde muito com o que o Zé falou sobre ontem. Ontem parecia meio desconectado o São Paulo do que é o Vasco e o Diniz. Isso eu concordo. Mas eu queria fazer uma pergunta. Mas o lateral esquerdo do São Paulo o Enzo? Sim. Não, mas o Enzo... E o Wendel que não chegou, né? O Enzo não estava mal antes. Ontem foi péssimo. Ontem não existiu. Não, mas agora o Wendel não voltou ainda. Ele vai voltar agora? Não voltou. Mas eu ia chegar onde falou o Zinho sobre o time. Geralmente quando tem data FIFA, o torcedor pensa assim, agora vem uma pausa. Agora vai dar aquela agrupadinha, os caras machucaram um ou outro, volta. Olha a escalação do São Paulo depois de uma pausa. Rafael, Arboleda, Cédric, Luciano e Enzo, André Silva, o São Paulo solta na ordem numérica, odeio isso, mas enfim. André Silva, Alisson, Alan Franco, Pablo Maia, Luca e Ferreira. O Luca e o Ferreira eu acho muito bons, jovens, mas é o que o São Paulo tá tendo quarta e domingo. Cara, não vai. Eu acho que não vai. Eu acho que com as Oscar fora, Lucas fora, o Calera é de longo prazo e tudo. Cara, não acho um time bom. Assim, para 3 competições. O São Paulo avançou na Copa do Brasil, avançou na Liberta. Completo é bom. Não, completo eu também acho, mas eu não acho que aguenta o tranco de 65 jogos. E aí, tá indo bem em 2 e no Brasileiro. Só que tá ficando perigoso essa história no Brasileiro. O que eu acho. O problema é que se você cair numa zona de rebaixamento no Brasileiro, você não vai conseguir depois administrar o elenco. Você vai ter que colocar o Lucas para jogar todas, você vai ter que colocar o Oscar para jogar todas. Não vai dar o tempo de você falar assim, não, vamos esperar, vamos administrar. Não vai, porque você vai ter que tirar. Vai estar na bica, né? Vai estar lá no meio. E assim, camisa grande na zona de rebaixamento pesa muito mais. Torcida vai... Você acha que se estiver na zona do rebaixamento, jogar mal, o Zubeldia permanece? Aí é difícil. Dois jogos seguidos, jogando mal, zona de rebaixamento, não consegue ver. Um empate e uma derrota. Você fica ali. Porque no Brasileiro, esse Campeonato Brasileiro, para mim, é um dos mais difíceis dos últimos anos. Tá falando mesmo. Então, assim, essa é a grande dificuldade do São Paulo. Precisa ver. Por isso que o Zubeldia fez um ótimo trabalho com esses caras. Sem esses caras, na Libertadores. Sim. Ele conseguiu encaixar, encontrou jogadores mais jovens, né? O Luca, o Ferreirão, né? Mas, assim, em determinados momentos, como eu falei, eu volto a falar, ele precisa entender que Libertadores é uma coisa e Campeonato Brasileiro é outra. Mas o espírito da Libertadores, o entendimento e o respeito que você tem para os times adversários, você precisa ter também no jogo do Brasileiro. Quando eu falo respeito, não é que faltou respeito contra o Vasco, não é isso? Sim. Talvez é o entendimento maior do que eu falei, do conhecimento do estilo do time adversário. E o São Paulo tem que entender que o Pablo Maia está voltando ainda não é o Pablo Maia, está muito distante. Ontem, até a zaga do São Paulo, que eu acho boa, ontem estava tudo confuso, tudo atrapalhado. Parece assim, o São Paulo queria aproximar as linhas e dava exatamente o que queria o Vasco da Gama, que é o espaço nas costas dos volantes e nas costas dos zagueiros. Sim. O tempo todo. Então, isso é difícil de acreditar. Agora, o Zinho falou do Internacional. O Internacional não jogou bem ontem, não. Não jogou bem. O time do Atlético fez um bom jogo. Achei até que o Dudu fez um jogo para a estreia dele, de tanto tempo parado, fez um jogo bom, né? E claro que tem o Júnior Santos, um jogador de velocidade, com aquele arranque, com a força que ele tem para chegar na bola, para fazer o gol, a gente conhece. O Rony, com a velocidade que tem, ainda se atira na bola para fazer o gol, são coisas que são factíveis de você entender que isso pode acontecer. Mas eu não achei que o time do Internacional jogou uma boa partida. Ao contrário, eu achei que o Fortaleza, o Fortaleza só não foi superior em um momento ou outro do primeiro tempo.
Contra o Santos. A fase do Fortaleza, contra o Racing não, mas a fase do Fortaleza lembra muito aquela fase da primeira vez que disputou a Libertadores. Sim. Que ficou na zona de rebaixamento. Chegou a criava as oportunidades, não fazia, o time adversário ia lá, marcava um gol, aí acabava o saiu jogo. da Libertadores, saiu da Sul-Americana. Aí arrancou. Aí, pimba, aí deu uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Pode ser que isso aconteça, assim, todos os treinadores que estão nessa fase difícil, eles são muito cobrados pelo torcedor e acho que pelos dirigentes também, porque é uma cobrança natural do futebol de jogar com grandes camisas. Será que ele não entendeu isso? Os laterais entram, o Hugo Moura entra no meio, jogar nos zagueiros, os laterais entram para buscar lateral, fundo, faz o primeiro gol, recua, espera um pouquinho para sair no contra-ataque, velocidade para chamar o time adversário. Será que ele não estudou isso? Será que ele não preparou o São Paulo para isso? Quando ele fala, é minha culpa, é lógico que é sua culpa. Se você não dá instrução para o seu jogador, entendimento para ele saber exatamente o que ele tem que fazer dentro de campo, é sua culpa. Eu entendo que tem assim, tem muitos desfalques, e eu também acho, aqui já falei várias vezes, os 11, eu sou da mesma opinião do Zinho, os 11 titulares do São Paulo, você coloca aí, é um time competitivo. Você tem Lucas, você tem Oscar, sabe? São ótimos jogadores que vão fazer a diferença. Mas também não dá para ficar se apoiando tudo a todo instante nessa desculpa. Uhum. Não dá para ficar se apoiando o tempo todo. E aí? E a gente tem certeza de que, por exemplo, o Lucas, quando vai voltar a jogar 100% ou ele vai precisar de algumas partidas para recuperar? Sim. O próprio Oscar. Se o São Paulo ficar esperando esse tipo de situação, é lógico que é compreensível, jogadores lesionados, tal, é compreensível, mas ele tem que entender o que está acontecendo. Não dá simplesmente, vamos jogar Libertadores. Não é assim. Eu vou jogar Libertadores e esqueço o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a crise é tão grande no Campeonato Brasileiro que ele não vai conseguir administrar na Libertadores. O São Paulo tem um monte de jogo em casa que ele não fez ponto, ou empatou, vai Sport na primeira rodada, que era jogo para ganhar. Sim, até mesmo ontem. Sim, ontem, Mirassol. Que nós estávamos conversando, São Paulo, com o Vasco, porque a gente não sabe como o Vasco vai reagir, um dia joga bem, outro dia joga mal e tal. Mas ontem, nitidamente... É muito ruim contra o Bragantino. Contra o Bragantino. Mas nitidamente ontem dava para ver que o Zubeldia não entendeu o time que ele estava jogando, ou a filosofia do treinador adversário. Sim. Eu acho que ele não viu, não sabe. E é um erro. Isso aí é típico dos times do Fernando Diniz. Lateral, ou Samuel Xavier não fazia isso, de entrar por dentro, para jogar pelo meio campo. Sim. Então, assim, precisa cair na realidade. E não pode o Diniz gostou desse lance, hein? Ele vibrou, né, Zinho? Ele vibrou, e aí no segundo tempo, quando deu a pressão, o time jogou... era tudo ele fez 2 gols em saidinha. Sim, mas do adversário. Mas é isso. É por isso que eu toquei nesse ponto, quer dizer... É uma coisa que não dá para... No futebol, na Série A... Não dá para você não conhecer o Fernando Diniz. É claro. Não dá para você não conhecer o estilo de jogo do Fernando Diniz. Sim. Você precisa saber disso. Pergunta para vocês. Vou ver até se o pessoal consegue colocar na tela. Começa contigo, Zinho. A gente tem a pausa do Super Mundial. E ela traz uma questão que é uma... Técnico que entra nessa janela pressionado, existe a tendência, eu não estou falando que ela é certa ou errada, mas a tendência de falar, você tem que trocar agora. Já que vai ter um mês parado, até mais, troca agora. E a gente viu a rodada de ontem, colocar pressão em 3 caras que estão num contexto parecido. Vojvoda, por que contexto? A diferença é assim, o Vojvoda tem muito tempo de serviços prestados, isso não está entrando... Eu estou falando assim, bem na Libertadores, mal no Brasileirão. Zubeldia, bem na Libertadores, mal no Brasileirão. Roger Machado, bem na Libertadores, no Z4 com o Inter. E aí, Zinho, eu jogo pra você. Roger, Zubeldia e Vojvoda, quem você acha que tá mais pressionado? Eu acho que assim, o Zubeldia é mais pressionado, depois eu colocaria o Roger e por último o Vojvoda. Mas na minha opinião, se for para cobrar Zinho, eu cobro desses 3, eu cobro mais o Vojvoda. Porque o Roger e o Zubeldia tem essa coisa de estar com DM lotado. O Roger foi jogar contra o Atlético Mineiro fora de casa, tendo que colocar o Borré sem condições, sem estar 100%. Porque muitos desfalques, muitos problemas. E aí, para você competir em várias frentes, né? Libertadores, Copa do Brasil,
o Campeonato Brasileiro, você com o DM lotado, já não tem tantas opções, não tem um elenco farto, né? Tem times que você machuca 2, 3 e tem peça de reposição. Agora, a maioria dos times brasileiros, você perde 3 jogadores fundamentais titulares do seu time, você sente muito, sofre muito. Para jogo toda hora, com competição, com decisões. O Vojvoda, eu acho que ele tem há mais tempo esse elenco na mão e mudou-se o elenco algumas peças porque foi vendido, foi negociado, mas contratou outros, trouxe outros atletas. Então, assim, no caso do Vojvoda, que eu acho um belíssimo treinador, que faz um trabalho, fez, né, por isso esse histórico dele no Fortaleza, espetacular, mas ele está com a maioria, ou 90% do seu elenco na mão, o elenco que ele conhece, que ele escolheu, e o rendimento e os resultados, né, as dificuldades são enormes. Né? O Vojvoda, ele perdeu a vaga na Copa do Brasil dentro de casa. Né? O Retrô passou pelo Fortaleza, vai pegar até o Bahia. Poderia ser Bahia e Fortaleza. Então, assim, eu acho que dos 3 é o que de repente tem mais gordura, menos pressionado, se é a palavra, mas para mim é o que de repente eu cobraria até mais. Porque o Roger e o Zubeldia, esses estão tirando da onde não tem, estão buscando tentar uma solução daqui e dali para jogar várias competições ao mesmo tempo, sem ter o elenco todo pronto, com condições para ele optar, para ele fazer, mesclar. Ele não tem esses 2 treinadores não tem. Fala. Eu ia falar no meu comentário, assim, uma coisa que eu não sei se no Brasil está virando moda, se a CBF não vai tomar alguma atitude, não sei se o STJD, porque assim, o cara fica nervoso, sai e empurra a câmera, bico no microfone, agride câmera, dá bico no juiz. Eu não entendi o Enzo Fernandes ontem. Perdeu, tá jogando mal, beleza, com a cabeça. O profissional tá ali, tá fazendo o trabalho dele, não é porque ele quer, ali ele foi mandado, todos nós aqui sabemos. Olha, vai lá no Enzo porque ele é o personagem. Tá lá, tem um pouquinho de... Não, respeita o profissional, vai lá, dá tapa na câmera. Eu não vejo o câmera entrar em campo e agredir jogador, porque o câmera é torcedor também. Eu não vejo o câmera fazer isso, você vê, Pascoal? Não. Porque o cara não jogou bem, entrar lá e agrediu o jogador. Então, assim, precisa começar a ter um pouquinho mais de respeito ao futebol brasileiro, aos profissionais que estão ali. Não é possível que cada jogo que você jogue mal, você se sinta no direito de agredir as pessoas que estão trabalhando. Não pode. E o seu Enzo... É o Enzo, né? É que eu confundo bastante, mas é o Enzo do São Paulo? Sim. Não pode fazer isso. Senão daqui a pouco vira moda. Enzo Dias, né? Não pode. Tá virando. É isso. Tá virando moda agora no futebol brasileiro. Você perde, fica nervoso e sai agredindo os outros que estão ali fazendo trabalho. Não pode. Ô, Pascoal, quero te ouvir também. Vou colocar meu pitaco. Acho que o Vojvoda tem, mas nossa, muito crédito. O que eu acho que parece um pouco mais complicado é que tá dando aquela impressão de uma... E eu tô falando com base no que eu tô lendo da imprensa cearense. De ter aquela coisa de um clima que não que a culpa seja dele, Vojvoda, mas sabe quando começa a cruzar minimamente aquela fronteira da diretoria, de repente fala, será que chegamos ao que dava? Dependendo do Marcelo, entendendo a postura dos 3 e entendendo a postura do Marcelo, que é o Você acha o Zubeldia mais pressionado? Eu acho Então é esse torcedor do São Paulo, o tricolor agora que tem essa informação envolvendo o novo treinador, né? O Herman Crespo aí aceita voltar para o São Paulo com reforço após aí pressão pela demissão do Zubeldia. Derrota e muita pressão. O São Paulo decepcionou seus torcedores após uma atuação péssima aí diante do Vasco. Em pleno Morumbi, derrota aí por 3-1. E segundo próximo, né, da zona de rebaixamento do Brasileirão. Logo após aí o apito final, o São Paulino é insatisfeito com o desempenho nos últimos jogos, especialmente na competição nacional, pediram que
a diretoria anunciasse a demissão de Luiz Beldia, algo que, a princípio, não deve, né, pessoal, é o quê? Pela parte da diretoria, mais a pressão junto aí, a torcida pede aí a demissão urgentemente do Luiz Beldia, e na minha opinião, já passou da hora do Luiz Beldia cair, né? Vamos aqui, pessoal, Crespo de volta ao São Paulo, né? De qualquer forma, um dos nomes aí desejado aí, teve a situação revelada de acordo com informações do jornalista Alexandre Oliveira, irmã, que já conquistou um título aí em sua passagem pelo Soberano, aceitaria um convite para retornar, mas existem algumas, né, pessoal, impeditivo, né? Abre aspas, aos que falam, né, sobre a irmã Crespo, desde que sua saída, conversa com o staff para entender os próximos passos. Então, pessoal, informação é de que o irmão Crespo está muito próximo de acertar com o São Paulo, né? E você? Na minha pessoal percepção, não é aquele técnico que agradaria 100% da torcida, não é aquele técnico que encheria os olhos, né? Mas, na minha opinião, pode sim ser uma opção aí, atualmente para o SPFC. Deixa aqui seu ponto de vista, sua opinião. E aí, pessoal, o São Paulo precisa urgentemente trocar de treinador. Deixa aqui seu feedback, pessoal, e mais uma vez aqui, agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo. E logo, logo, estamos aí trazendo sempre as informações do SPFC. Né? Estamos aqui em busca de conteúdo que seja interessante para o torcedor do São Paulo.